Guerra Civil é o arco que colocou os heróis da Terra uns contra os outros depois de um acidente causado por um grupo de heróis inexperientes. Tony Stark se posicionou a favor de registrar todas as pessoas superpoderosas com o governo para que fossem devidamente treinadas e monitoradas. Capitão América foi contra, pregando que os heróis tinham que ter liberdade para atuarem porque o governo tinha interesses que podiam impedir os heróis de salvar o mundo em diversas ocasiões. Junto com o Capitão América, boa parte dos novos Vingadores e dos jovens Vingadores decidiram se rebelar e acabaram se tornando foragidos da justiça. Tony Stark e outros heróis que eram a favor do registro caçaram esses rebeldes e chegaram até a recrutar vilões para fazer isso. É uma saga que envolveu centenas de personagens do universo Marvel, teve morte de heróis, traições, mudanças de lado na guerra e até Sue Storm deixando o Quarteto Fantástico. Essa história acontece depois de Vingadores A Queda, quando a equipe original foi desfeita, e também depois da história de origem dos novos Vingadores, dos jovens Vingadores e de Dinastia M. Enquanto rolava a Guerra Civil na Terra, ao mesmo tempo estava rolando a saga da Aniquilação no espaço. São duas sagas que mudaram os rumos do universo Marvel. A história desse arco começa com os Novos Guerreiros, uma equipe composta por Night Thrasher, Namorita, Speedball e Micróbio em Stamford, Connecticut, do lado de fora da casa de 4 vilões: o Homem de Cobalto, a Impiedosa, Speed Freak e Nitro. Os 4 vilões estavam todos na lista de mais procurados do FBI. Os 4 tinham escapado do Raft, a prisão da Ilha Rikers, 3 meses antes, quando Electro atacou a prisão e libertou todos os criminosos na história de origem dos Novos Vingadores. O grupo de jovens heróis tinha uma espécie de reality show no qual combatiam criminosos de rua enquanto registravam toda a ação. A equipe de câmeras deles também acompanhava eles nessa missão. Em uma sala na emissora MRVL Network, o produtor do programa explica aos heróis que esses vilões eram perigosos, mencionando que um deles quase derrotou o Hulk e o outro precisou da intervenção do Homem-Aranha para ser detido. Micróbio fala para Speedball que eles estavam enfrentando inimigos muito poderosos e que eram muito mais do que eles conseguiam lidar. Speedball discorda, dizendo que eles precisavam de um impulso de audiência desde que o Nova deixou a equipe e ele só tem lutado contra vilões fracos. Derrotar aqueles vilões poderia levá-los a enfrentar desafios ainda maiores. Os Novos Guerreiros começam a traçar um plano de ação quando são avistados pela Impiedosa. Ela entra no esconderijo dos vilões e manda todos vestirem seus trajes porque estavam sendo atacados. Ao mesmo tempo, sem planejar muito, os heróis invadem a casa e atacam. Durante o confronto, um cameraman gravava toda a ação. Speedball enfrenta Speed Freak e durante a batalha o herói até falava frases de efeito. O câmera chega a pedir para ele repetir uma delas porque o áudio tinha cortado. Eles estavam mais preocupados com o programa e a audiência do que com a própria batalha. Night Thrasher e Namorita atacam e derrubam a Impiedosa, enquanto o Micróbio usa bactérias para enferrujar o Homem de Cobalto. Os Novos Guerreiros tinham conseguido derrotar todos os vilões exceto Nitro, que tentava fugir. Namorita, usando sua habilidade de voar, intercepta Nitro antes que ele fuja e empurra ele com força contra um ônibus escolar. Namorita fala para Nitro nem tentar uma daquelas explosões dele, porque isso só faria ela bater nele mais forte ainda. O vilão responde para a prima de Namor que eles não estavam mais lidando com vilões comuns. Agora eles estavam enfrentando gente grande. Nitro provoca uma explosão catastrófica que não apenas mata Namorita e os outros membros da equipe, mas também devasta um quarteirão inteiro, incluindo uma escola onde diversas crianças estavam brincando. Um tempo depois, os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men ajudam os bombeiros e as equipes de resgate, enquanto procuram sobreviventes nos escombros. Capitão América estava furioso porque todas aquelas crianças inocentes morreram por causa de um estúpido programa de TV. Homem de Ferro questiona por que os Novos Guerreiros não chamaram os Vingadores, já que eles deviam saber que não eram páreo para aqueles vilões. Eles estavam só caçando audiência. Rachel Grey, a garota Marvel da época, ajuda levitando escombros para resgatarem pessoas que estavam soterradas. Wolverine avista sentinelas e fica inconformado. Uma criança se assusta e a mãe fala que não tinha por que ter medo. As sentinelas estavam ali para proteger eles e ficar de olho nos X-Men. Ela diz que as sentinelas eram os bonzinhos naquela história. Logan fica furioso, diz que tinham se voluntariado para ajudar em uma emergência federal e ainda assim estavam sendo perseguidos. Na época, os novos modelos de sentinelas eram pilotados por humanos. Depois do Kang hackear as sentinelas em Dinastia Kang, resolveram mudar o esquema. O piloto responde que só estava fazendo o trabalho dele. Golias diz que aquilo era a gota d'água e que não eram só os mutantes que seriam perseguidos pelo governo depois do que aconteceu naquele dia. Ele diz que aquele era o cenário do início da caça às bruxas e que o povo ia atrás dos heróis com tochas e lanças. Carol Danvers responde que talvez dessa vez o povo esteja certo. O que aconteceu ali era injustificável. Larry King entrevista a Mulher Hulk em seu programa de televisão na CNN. Jennifer Walters diz que banir todos os heróis em um mundo repleto de milhares de vilões é impossível. No entanto, ela sugere que seria razoável que os super-heróis fossem tratados como a polícia. Eles deveriam ser treinados e carregar distintivos. Em uma igreja, um serviço funerário é realizado em homenagem a todas as crianças mortas. O pastor pede misericórdia pelos super-heróis cuja negligência causou essa tragédia.
tragédia. Uma mulher chamada Miriam Sharp se aproxima de Tony Stark e com raiva cospe no rosto dele, culpando ele integralmente pela morte do filho dela. Um segurança de Stark fala que a mulher precisava se retirar e ela diz que não ia sair do funeral do próprio filho. Tony tenta explicar que os novos guerreiros não tinham ligação direta com ele, mas ela rebate, dizendo que ele passou a vida inteira financiando os Vingadores e permitindo que os heróis acreditassem que podiam fazer o que quisessem desde que estivessem usando uniformes. Ela compara a situação dizendo que os policiais são treinados e passam por um processo de aprovação, enquanto os heróis só precisam ter poderes e boa vontade. Ela encerra dizendo que o sangue de Damian, filho dela, estava todo nas mãos de Stark. J. Jonah Jameson e Peter Parker assistiam a discussão e Jameson fala que Parker tinha que tirar foto de tudo o que estava acontecendo ali. Em outro programa na CNN, um jornalista começa a debater se pessoas com superpoderes deviam ser registradas. Ele diz que eles tinham que ser testados antes de conseguirem o direito de trabalhar ajudando nas comunidades. Do lado de fora de uma boate chique em Nova York, o Tocha Humana chega para um encontro. O segurança deixa Johnny e a mulher que estava com ele furarem a fila para entrar na boate. Antes que Johnny possa entrar, as pessoas na fila querem saber por que Johnny podia entrar sem esperar enquanto eles estavam lá há horas. Johnny responde que quando salvarem o mundo das mãos de Galactus, eles também vão ter esse privilégio. A multidão responde dizendo que podiam pegar emprestado da próxima vez que ele explodisse uma escola ou matasse crianças. Johnny não entende. As pessoas na fila falam que era muita cara de pau ele aparecer ali depois do que aconteceu, e Johnny Storm diz que nem conhecia os caras que tinham causado a explosão. A moça que estava com Johnny fala que não estava gostando nada daquilo e que queria ir para casa. De repente, uma das pessoas que estava ali acerta Johnny por trás com uma garrafa e nocauteia ele. Em seguida, a multidão começa a pisotear o Tocha Humana. No edifício Baxter, uma reunião de super-heróis ocorre com a presença do Doutor Estranho, Mulher Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men, Novos Vingadores, Jovens Vingadores e outros super-heróis variados. Aqui é legal lembrar que a Mulher-Aranha já tinha sido sequestrada e substituída por Veranke, a rainha dos Skrulls, mesmo que ninguém soubesse ainda na época. O Jaqueta Amarela também não era Hank Pym, era Critinol, outro Skrull importante na invasão. Todos debatem se devem aceitar se registrarem e se tornarem funcionários do governo ou lutar contra um projeto de lei nacional de registro. O Doutor Estranho era contra, Tony Stark a favor. Tony diz que o que aconteceu em Stanford era para eles acordarem. Stark fala que as pessoas queriam torná-los mais legítimos e que ele não via problemas em treinar os heróis e torná-los mais responsáveis por suas ações. Ele até menciona que consideraria se tornar um agente federal se isso ajudasse os cidadãos a dormirem mais tranquilos. Falcão fica indignado e fala que não podem deixar que transformem eles em super policiais. Jaqueta Amarela discorda e diz que eles tinham a sorte do povo ter tolerado eles por tanto tempo. Coisa fala que se eles tivessem registrados, o Johnny não ia ter parado no hospital na noite anterior, e Wolverine responde que isso aconteceu porque o mundo não é tão legal fora daquela torre de mármore. Homem-Aranha diz que se aquilo fosse forçado, ele imaginava que muitos heróis iam acabar simplesmente se aposentando. Sue Storm fala que esse negócio de identidade secreta não era tão necessário. Ela diz que o Quarteto Fantástico sempre manteve as identidades deles abertas ao público desde o começo, e isso nunca gerou uma preocupação muito séria. Peter responde que não seria uma preocupação até o dia em que ele chegar em casa e encontrar a esposa dele assassinada e a mulher que criou ele implorando pela própria vida. Falcão Noturno diz que achava que estavam sendo um pouco paranoicos e que nada era oficial ainda, era tudo especulação. Demolidor responde que aquilo estava escalando já fazia um tempo, muito antes de Stanford. Stanford foi só a gota d'água. Dentro de um helicarrier da SHIELD, a comandante Maria Hill fala pro Capitão América que ficou sabendo que tinham 23 amigos super-heróis dele se reunindo no edifício Baxter e pergunta se eles iam concordar com a lei de registro de super-heróis. Ele diz que não era algo que cabia a ele julgar. Hill fala que ele nunca vai confiar nela como confiava em Nick Fury, mas diz que era a líder em atividade na SHIELD e pede para Steve Rogers respeitar isso pelo menos. Capitão América afirma que isso vai dividir os super-heróis ao meio e haverá uma guerra entre os dois lados, mencionando que a maioria dos rebeldes serão os heróis de nível de rua, como Demolidor e Luke Cage. A diretora Hill, aliviada, diz que tudo bem, afinal são os heróis que o Capitão América seria capaz de derrotar sem grandes problemas. O Capitão fica chocado e furioso. Hill fala que já estavam montando uma equipe de anti-super-humanos para prender todos os superpoderosos que fossem contra o registro, mas ela precisava do Capitão América sendo o líder dos Vingadores do lado dela. Maria Hill queria garantir que os Vingadores estariam do lado da SHIELD nessa história. Cap responde que pode esquecer. Ele diz que jamais ia lutar contra pessoas que arriscavam suas vidas diariamente para salvar inocentes nas ruas. Hill rebate dizendo que ele teria que obedecer à vontade do povo. Capitão América argumenta que os heróis deviam estar acima disso, senão os próprios políticos iam começar a decidir quem é herói e quem é vilão. Hill fala que vilões eram pessoas que usavam máscaras e se recusavam a cumprir a lei. Imediatamente, os soldados todos apontam suas armas para o Capitão América. Cap ordena que eles baixem as armas, mas Hill diz que é ela quem está no comando e os soldados seguem mirando nele. Steve Rogers fala que não vai se responsabilizar por suas ações se não abaixarem as armas. Ele perde a cabeça e fala que aquilo era loucura. Hill
então ordena que os soldados ataquem o Capitão América e uma batalha começa. Steve Rogers avança, enfrenta e derruba vários dos soldados e acaba escapando ao pular pela janela do Helicarrier. Rio rapidamente chama por reforços e manda todas as unidades pararem o Capitão América. Enquanto caía, Cap vai tomando vários tiros de agentes e se defendendo como pode com o escudo. Ao mesmo tempo, um avião de combate estava prestes a atracar no Helicarrier. Steve acaba pousando na cabine do avião, destrói o vidro com o escudo para ter onde se segurar e manda o piloto continuar voando. Assim, Steve Rogers consegue escapar. Enquanto isso, no edifício Baxter, o Ato, o Vigia, surge entre os heróis. Doutor Estranho explica que o Vigia só aparece quando eventos de grande magnitude ou mudanças significativas estão prestes a acontecer. Ele também diz que a presença dele ali não era um bom sinal. Uma multidão protesta diante da Casa Branca, exigindo justiça pelas mortes causadas na explosão de Stamford. Miriam Sharp, a mulher que tinha cuspido em Tony Stark, tinha conseguido criar um movimento enorme que causou desconforto e fez os políticos agirem rapidamente para votar na criação do ato de registro de heróis. Dentro da Casa Branca, uma reunião acontecia e alguns políticos discutiam o que fazer com o Capitão América que tinha acabado de fugir. Eles também comentam que logo depois de fugir, Cap garantiu que o avião não seria danificado, fez o piloto pousar em segurança em um gramado de futebol americano e ainda pagou um hambúrguer e fritas para o piloto. Eles percebem que a situação era crítica. Com o Capitão América indo contra eles, os heróis que discordam do ato de registro de heróis teriam um grande líder. Tony Stark então sugere ao presidente que ele siga em frente com o plano de registro de heróis e deixe o Capitão América com eles. Homem de Ferro, ao lado do Senhor Fantástico e do Jaqueta Amarela, estavam prontos para ir atrás de Steve Rogers. Esse é o fim do capítulo 1 de Guerra Civil. O capítulo 2 se inicia com dois membros do novo Sexteto Sinistro, Abutre e Ceifador, completamente arrebentados e acorrentados em uma coluna. Agentes da SHIELD chegam no local e também encontram Peter Petruski, o vilão conhecido como Ardiloso, acorrentado em uma pia no banheiro masculino. Os agentes informam a comandante Hill pelo rádio sobre o que tinham encontrado. Hill diz que agora eram 15 supervilões capturados dessa forma em 72 horas. A comandante afirma que o Capitão América não poderia ter feito isso sozinho em um período tão curto de tempo. Isso significava que o pesadelo deles tinha se concretizado. O Capitão América não estava mais agindo sozinho. Notícias revelam que os acordos e leis foram aprovados no Congresso, contando com o apoio direto de Tony Stark, e que Cap tinha se escondido. Faltavam apenas 7 dias para essas leis entrarem em vigor, mas todos ainda tinham esperanças de convencer o Capitão América a aceitar essas novas leis. Na cidade de Nova York, Homem de Ferro, Jaqueta Amarela, Senhor Fantástico, Mulher Hulk, Miss Marvel, Tigresa e Doc Samson derrotam um Doombot gigante e são aplaudidos por uma multidão entusiasmada. Homem de Ferro diz que aquele era o som das pessoas começando a acreditar nos super-heróis novamente. Mulher Hulk pergunta se eles ainda podiam se considerar super-heróis ou se agora tinham se tornado apenas agentes da SHIELD. Homem de Ferro fala que eles ainda são super-heróis e que combatem super-crimes. A única coisa que mudou é que agora as crianças, os amadores e os sociopatas estão sendo eliminados. Tigresa pergunta em qual dessas categorias o Capitão América se encaixava e o Homem de Ferro responde que o Capitão América só estava errado dessa vez. No edifício Baxter, Reed estava empolgado com o grande plano de Tony Stark para a comunidade de super-humanos. Sue Storm, por outro lado, não estava gostando nada, já que o plano de Tony Stark incluía mandar metade dos amigos deles para a cadeia. Reed diz que concorda com essa parte, mas quem se recusar a se registrar vai deixar eles sem outras opções. As projeções de Reed mostravam que o número de super-humanos estava aumentando exponencialmente e se as atividades deles não fossem controladas, eles iam ter que lidar com um apocalipse. O Senhor Fantástico comenta que estava animado e impressionado com os planos secretos de Tony Stark e Hank Pym e com as máquinas que os três estavam desenvolvendo juntos. Mulher Invisível encontra um CD com o número 42 e pergunta o que era aquilo, mas Reed responde que é confidencial e não permite que ela veja. Sue decide então visitar Johnny no hospital. No Clarim Diário, J. Jonah Jameson conversa com Robbie Robertson, editor do jornal. Jameson estava extremamente empolgado com o ato de registro de super-humanos. Ele explica que finalmente estava acontecendo o que o jornal sempre defendeu. Não haveria mais máscaras nem identidades secretas. Até que enfim esses palhaços iam trabalhar para a SHIELD ou acabar na prisão. Robbie pergunta se ele acredita que todos os heróis iam concordar com isso e Jameson responde, enquanto vê o Homem-Aranha passando pela janela, que só os espertos vão concordar. No apartamento de Tony Stark, o Homem de Ferro reza para que esteja fazendo a coisa certa. Faltavam 20 minutos para o ato de registro de heróis se tornar oficial. Happy Hogan fala que tinham conseguido 38 assinaturas e que esse número estava dentro do previsto. Tony pergunta se Happy ouviu algo sobre Cap e ele responde que Steve Rogers estava montando o próprio time e que ia lutar até o fim. À meia-noite na Times Square, um anúncio oficializa: o ato de registro de super-heróis entrou em vigor. 24 horas depois, Eli Bradley, o patriota dos Jovens Vingadores, estava fugindo de agentes da SHIELD. Ele não tinha se registrado e tinha tentado impedir um roubo usando seus trajes de herói. Por isso, os agentes tinham autorização para detê-lo
usando tranquilizantes e força mínima. Eli saltava de prédio em prédio enquanto era atacado por helicópteros. O Patriota consegue escapar para o interior de um andar de um prédio e tenta avisar os outros jovens Vingadores usando um dispositivo de comunicação para darem o fora dali. Os agentes começam a achar que ele tinha se tornado a prova de balas, então cercam o prédio com os helicópteros e jogam uma bomba de gás na direção dele. Hulkling, Wiccan, Kate Bishop e Cassie Lang também são capturados e levados para um camburão da SHIELD, e um dos guardas diz que aquilo era culpa deles por quererem ser vigilantes como o Capitão América. Em outro lugar, Demolidor e Luke Cage assistem a cena dos jovens Vingadores sendo presos. Na verdade, aquele não era o Demolidor, era o Punho de Ferro vestindo os trajes do herói. Danny Rand pergunta se deviam resgatá-los e Luke diz que Cap e Falcão já estavam no local, infiltrados para libertarem os jovens heróis. Steve Rogers conversa com um dos guardas disfarçado. O guarda fala que esses heróis mereciam ser presos porque só queriam saber de usar máscaras e fazerem o que queriam. Ele também menciona que ouviu falar sobre a existência de um lugar ultra secreto chamado Prisão 42, que era justamente para esse tipo de gente. Enfurecido com o que houve, o capitão fala que aquele agente falava demais e arremessa ele para fora do camburão. Lá dentro, Sam liberta os jovens Vingadores das algemas especiais. Falcão pede para o Wicano fazer um feitiço de teletransporte e tirá-los dali imediatamente porque estavam cercados pela polícia e agentes da SHIELD. O helicóptero da SHIELD que estava seguindo a van prisional pede apoio. Cap fala que a rua já estava bloqueada e Sam manda o Wicano acelerar. Billy consegue teletransportar o camburão inteiro para uma base secreta. Os jovens Vingadores saem do veículo e são recebidos por Cable, Danny Rand, Manto e Adaga, Luke Cage, Golias e Hércules. O Capitão América explica que eles estão na Safe House número 23 da SHIELD. Ele diz que existem 28 delas ao redor do mundo e que apenas ele e Nick Fury sabem onde ficam. Cap explica que Fury deixou eles usarem aquela base pelo tempo que precisassem. Além disso, Fury estava trabalhando em novas identidades secretas para todos. Patriota pergunta por que precisavam de novas identidades secretas e Cable explica que as antigas deles já estavam comprometidas. Adaga alerta a todos e manda assistirem uma coletiva de imprensa de Tony Stark na televisão. Em Washington, Tony estava junto da senhorita Sharp, que perdeu seu filho no incidente de Stamford, e o Homem-Aranha. Ele diz para a multidão que aqueles dois não precisavam de apresentação. Na Mansão X, os X-Men estavam assistindo ao pronunciamento. Mulher Invisível também assistia à coletiva no hospital enquanto visitava Johnny. Aí o Homem-Aranha começa a se pronunciar. Ele diz que, como todos sabiam, ele manteve a identidade secreta dele muito bem guardada de todos ao longo dos anos. Mas depois de uma longa conversa com a família dele, ele decidiu que era hora de dar um passo à frente. Agora era a hora dos super-heróis se tornarem legítimos e recuperarem um pouco da confiança do público. O Capitão América estava defendendo que pessoas com poderes não precisavam ter nenhuma restrição. Mary Jane e Tia May assistiam a coletiva de casa. J. Jonah Jameson olhava para sua televisão atordoado, esperando a grande revelação, e manda ninguém falar com ele. O Homem-Aranha então tira sua máscara e diz: "Meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade." Jameson desmaia no escritório dele e Peter pergunta se alguém tinha alguma dúvida. Assim termina o capítulo 2 de Guerra Civil. No começo do capítulo 3 vemos Tony Stark com Peter Parker depois dele revelar a identidade secreta. Tony fala para Peter que agora ele era maior que Elvis. A história vai para Wakanda, onde Reed Richards conversa com T'Challa. O Pantera Negra estava inconformado que tinham desmascarado o Homem-Aranha em rede nacional e Reed explica que ele tinha feito isso voluntariamente. T'Challa diz que não vai se juntar a eles e jamais ajudaria Stark a caçar os heróis que discordavam dele. Ele também diz que não desejava interferir nos assuntos do governo americano, assim como não gostaria que eles interferissem nos assuntos de Wakanda. Reed fala que o presidente pediu que ele falasse com T'Challa pessoalmente e o Pantera Negra responde que ele vai ficar desapontado. T'Challa em seguida pergunta sobre Johnny e Reed responde que Sue estava do lado dele o tempo todo. Se algo estivesse errado, ele teria ouvido. Reed também fala que amava aquele lugar, aquela floresta high-tech. Ele pergunta se a floresta se adaptava naturalmente a toda aquela tecnologia ou se o povo de Wakanda manipulava artificialmente a floresta para que o ecossistema fosse equilibrado. T'Challa ignora a pergunta e fala para Reed que se fosse ele, ligaria para Susan. Dois jornais são mostrados, um relatando que os Vingadores Secretos do Capitão América derrotaram o Sexteto Sinistro, com uma imagem de Demolidor e Falcão atacando Shocker, Dr. Octopus e Lagarto, e outro dizendo que Tony Stark prometeu lidar com esses heróis rebeldes. Enquanto isso, Jaqueta Amarela e Vespa tentam recrutar o Doutor Estranho no Sanctum Sanctorum. Wong, em nome do Doutor Estranho, diz que Stephen não ia nem considerar apoio ao plano de Tony Stark. Inclusive, ele tinha ido para o Ártico ficar em reclusão na esperança de encontrar uma solução para aquele problema. Jaqueta Amarela fala que, se ele mudar de ideia por acaso, Wong sabe onde encontrá-los, e Vespa fala que o relógio dela sempre parece parar quando ela estava naquela casa. Tony Stark estava em Westchester tentando convencer Emma Frost a juntar os X-Men para a causa dele. Ele também comenta sobre os encontros românticos que ele e ela tiveram no passado, tentando manipular ela para se aliar a ele. Emma responde que os X-Men
X-Men tinham se reunido na noite passada e decidiram que caçar os que eram contra o registro violava tudo o que os X-Men acreditavam. Tony argumenta que 90% do público estava apoiando a decisão e que o namorado de Emma, Ciclope no caso, estava tentando retomar relações positivas com a Casa Branca no passado recente, mas ela rebate dizendo que os X-Men infelizmente sabiam bem até demais como era serem caçados mesmo lutando pelo bem e pela segurança da humanidade. Tony fala pra Emma perguntar aos pais das crianças de Stamford se eles achavam que o Capitão América estava certo, e ela pergunta onde estavam os Vingadores quando Genosha caiu e os bebês mutantes estavam em chamas. Ela fala que os mutantes não queriam briga e ficariam de fora só observando. Se Tony Stark deixasse eles em paz, eles não iam se aliar ao Capitão América. Stark se prepara para deixar o local e Happy Hogan pergunta se os mutantes iam ajudar. Tony fala que não, mas também não iam ajudar o Capitão América, então eles ainda tinham vantagem numérica naquela guerra. Antes de entrar no carro, Bishop chama ele e pergunta se podiam conversar. Em uma lanchonete, Capitão América, Demolidor, Hércules e Golias discutem sobre as novas identidades que Nick Fury arranjou para eles. Cap agora era Brett Hendrick, um supervisor de segurança em um shopping no Queens. Hércules era Victor Tagler, um consultor de TI em uma empresa financeira internacional. Danny Rand se tornou Cooper Payton, um engenheiro de Long Island. Bill Foster se pergunta que tipo de nome era Rockwell Dodsworth, o novo nome que Fury tinha escolhido para ele. Ele trabalhava como agente comunitário. Golias pergunta se eles acham que Tony forçou Peter a se revelar na TV, mas ninguém responde. Danny afirma que, independentemente disso, foi uma jogada brilhante, porque ninguém tinha guardado melhor a identidade secreta do que Peter Parker. O fato de que ele se revelou passava uma mensagem poderosa. Hércules percebe algo e pergunta se Cap estava bem. Cap responde que tinha prometido para um garoto da Fundação Make-A-Wish que ia jogar beisebol com ele no quintal da casa dele, mas agora aquele lugar provavelmente estava infestado de agentes conhecidos como Cape Killers, especializados em caçar heróis. Cap diz que estavam tirando deles as pequenas coisas que faziam eles ser quem eles eram, heróis. Golias recebe uma mensagem informando sobre um incêndio em uma usina petroquímica ao lado do rio Hudson. Tinham 400 pessoas presas lá dentro e os heróis chamam Manto e Adaga para teletransportarem eles até lá. Os quatro saem correndo enquanto vestem seus trajes de heróis. Ao mesmo tempo, em um hospital de Nova York, duas funcionárias discutiam. Uma diz que o Capitão América não deveria mais estar lutando contra o crime porque aquilo era infringir a lei. A outra responde que apostava que as pessoas que ele salvou nos últimos dias estavam felizes que os Vingadores Secretos ainda estavam atuando. De repente, elas veem Johnny Storm de pé. Uma médica diz que ele não deveria estar fora da cama, mas ele pergunta para onde a irmã dele tinha ido. Com a ajuda de Manto e Adaga, os Vingadores Secretos chegam na usina. Cable percebe que tem alguma coisa errada ali e Luke Cage pergunta o que era. Na mesma hora, Cable pisa em uma placa e descobre que aquela usina era uma divisão das indústrias Stark e manda todos sumirem dali porque aquilo era uma armadilha. O problema é que Manto e o Wiccan, os dois heróis que podiam teletransportar eles de volta pra base, são os primeiros a serem atingidos e derrubados. Homem de Ferro, Coisa, Senhor Fantástico, Mulher Hulk, Miss Marvel, Jaqueta Amarela e Atlas confrontam os Vingadores Secretos. Hulkling vai checar o Wiccan e percebe que ele estava inconsciente. Homem-Aranha diz que eram apenas tranquilizantes para garantir que ninguém seria teletransportado para fora dali. O Homem Radioativo, Magnum, Doc Samson, Mulher Invisível e Mach 4 também estavam juntos com um amigão da vizinhança. Helicópteros da SHIELD cheios de Cape Killers cercam o local. Os agentes dizem que estavam prontos para atacar e apenas aguardando as ordens dos heróis. Maria Hill, no entanto, diz que era para apenas darem suporte sem entrar em combate. Capitão América e Homem de Ferro ficam frente a frente. Stark diz que não estavam ali para prender os Vingadores Secretos. Ele tinha conversado com a SHIELD e estava lá para oferecer uma última anistia. Steve Rogers diz que não vai se render. Homem-Aranha fala que as únicas pessoas que iam ganhar se eles ficassem lutando uns contra os outros eram os vilões, e isso com certeza ia contra os princípios do Capitão América. Cap fala para ele não ousar falar com ele sobre princípios. Ele tinha visto o que Peter fez na TV e pergunta se a Mary Jane estava feliz agora que o Homem de Areia tinha o CEP da casa dela. Homem de Ferro fala pro Capitão América tentar entender. Ele sabia que Cap estava nervoso porque era uma mudança enorme na maneira como faziam as coisas, mas eles não estavam mais em 1945. O público não queria mais máscaras ou identidades secretas. Eles queriam se sentir seguros quando os heróis estavam por perto e não tinha outra maneira de reconquistar o respeito do povo. Tony fala que não estaria fazendo isso se não acreditasse de coração que era o certo. Ele diz que não queriam ter que lutar contra o Capitão América, ele só queria uma oportunidade para falar quais eram os planos. Cap fala que Tony tinha 5 minutos e os dois
apertam as mãos. Tony percebe algo na mão dele. Cap tinha implantado um dispositivo que causa um curto-circuito na armadura do Homem de Ferro. O dispositivo tinha sido criado por Nick Fury caso o Homem de Ferro decidisse mudar de lado e virar vilão em algum momento. Steve Rogers ataca e diz que Tony Stark nunca devia ter derrubado 2 garotos do time dele. Golias fica gigante e começa a atacar, enquanto manda os outros Vingadores secretos fugirem pelo rio. Jaqueta Amarela decide ficar gigante também para lutar contra Golias. Além do duelo dos gigantes Jaqueta Amarela e Golias, outro duelo de gigantes também acontece com Atlas lutando contra a estatura. Magnum batalha com Hércules. Cable luta contra o Homem Radioativo e Carol Danvers ataca Luke Cage. Maria Hill segue ordenando os agentes para não atacarem porque o codinome Relâmpago ia entrar em ação. Coisa ataca Hulkling e Homem-Aranha vai para cima do Patriota. Cap arremessa o escudo no Homem-Aranha tentando proteger os jovens Vingadores. Peter estava com a nova armadura do Aranha de Ferro que Stark tinha feito para ele. Ele usa os tentáculos da armadura para agarrar o escudo e usa o próprio escudo para derrubar o Demolidor e o Visão. De repente o Homem-Aranha some. O Patriota pergunta para onde ele tinha ido e Steve Rogers explica que agora o Homem-Aranha estava usando uma armadura feita pelo Homem de Ferro. Além de ser a prova de balas, a armadura também tinha tecnologia stealth de camuflagem. Peter reaparece e usa o próprio escudo para golpear o Capitão América. Durante a batalha, a armadura do Homem de Ferro estava reiniciando. De repente, enquanto Cap luta contra o Homem-Aranha, Tony Stark consegue se levantar e parte pro ataque. Hércules tenta alertar Cap, mas era tarde. Stark ataca Steve pelas costas. Depois, Tony avisa que a armadura estava lendo todos os movimentos do Capitão América e que era inútil lutar. Tony começa a espancar Cap sem piedade. Hércules vê o que estava acontecendo e fica absolutamente furioso. Ele grita para todos saírem da frente que Tony Stark ia matar o Capitão América. Ele fala para Cap aguentar que ele estava a caminho e sai atropelando geral, derrubando todo mundo. Doc Samson, Mulher Hulk, Homem-Aranha, o Hércules manda todos eles voando para longe. Um agente avisa Maria Hill que mais 500 Cape Killers tinham chegado no local e ela diz que o codinome Relâmpago estava chegando. Hércules é atingido por um raio enorme e sai voando. Patriota, Kate Bishop e Tandy Bowen percebem, mas também são atingidos em seguida, antes de conseguirem reagir. Cable e Demolidor caídos tentam se levantar e se assustam. No fim do terceiro capítulo, Thor aparece no local de batalha empunhando Mjolnir. Lembrando que a aparição surpreende porque Thor na época estava lidando com o pós-Ragnarok e não era visto na Terra há anos. Todos achavam que ele estava morto. Aqui é legal explicar também que durante a história do capítulo 3, entre o momento em que Peter Parker revelou a identidade dele para o mundo e a batalha na usina, rolou um cessar-fogo. Antes dessa batalha, aconteceu o casamento entre o Pantera Negra e a Tempestade e a grande maioria dos heróis foi prestigiar o evento em Wakanda. Nessa ocasião, todos prometeram não batalhar ou prender uns aos outros em respeito à cerimônia. A história do casamento entre o Pantera Negra e a Tempestade é uma que eu já expliquei aqui nesse quadro também no Expliquadrinhos, vale a pena conferir. Voltando para a história, o capítulo 4 desse arco se inicia com os Vingadores Secretos em choque, se perguntando como era possível Thor estar ali. Falcão pergunta o que Thor estava fazendo e a adaga diz que todos achavam que ele tinha morrido. Thor responde que quem ia morrer eram eles e ataca a todos sem piedade. Os heróis são derrubados e Tandy fala que aquilo era muito errado. Eles precisavam dar o fora dali imediatamente. Thor mais uma vez fala que ninguém ali ia a lugar nenhum e ataca com o Mjolnir, emitindo mais raios que fazem todos saírem voando. Enquanto isso, Tony Stark fala pro Capitão América não se levantar. Ele diz que Steve estava muito ferido e precisava se render para receber atendimento médico na SHIELD. Capitão América diz que jamais ia se render e também não ia perder de jeito nenhum para um cara mimado como Tony Stark. Homem de Ferro então fala para todos os aliados ativarem o bloqueio auditivo porque aquilo ia doer. Capitão América começa a sofrer levando as mãos aos ouvidos. Todos os Vingadores Secretos também estavam lá fora agonizando com o barulho que Stark estava emitindo. Sue Storm diz que aquilo era horrível e não conseguia nem olhar para a cena. Reed diz que daquela maneira pelo menos ninguém ia ficar com os ossos quebrados. Ele manda a equipe da SHIELD descer para limpar o local. Stark fala que Cap era realmente duro na queda. Aquela frequência desligava o cérebro humano, mas Steve mesmo assim estava se levantando. Tony se prepara para dar o golpe final quando a armadura alerta que tinha um ataque de um ser que não era humano se aproximando. Hércules, que era um deus, aparece absolutamente furioso com um caminhão industrial gigantesco para atacar Tony Stark. O ataque causa uma explosão tão grande que até o próprio Capitão América sai voando. Kate Bishop percebe que alguém tinha desligado aquele som e o Demolidor fala que era hora de atacar. Os Vingadores Secretos aproveitam que os aliados do Homem de Ferro estavam com a guarda baixa e atacam de surpresa. Hércules manda Falcão resgatar o Capitão América e levar ele para longe dali, enquanto arrebenta o Homem de Ferro. Sam pega Cap nos braços e manda Cable dar um jeito de ativar a mente do manto para teletransportar todos para fora de lá. Ao mesmo tempo, os Cape Killers começam a atirar em Golias, que arremessa um caminhão na direção deles. Em seguida, Golias e Thor ficam frente a frente. Bill Foster avança e Thor conjura um raio imenso. Todos assistem em
pânico enquanto Golias desaba. A adaga percebe que Thor tinha matado Golias e Falcão berra para todos recuarem e se reagruparem, que eles iam fugir dali imediatamente. Thor, ainda furioso, conjura mais raios e diz que todos ali iam ser derrotados. Quando os raios de Thor estavam prestes a aniquilar os Vingadores Secretos, um campo de força aparece misteriosamente salvando a todos. Sue Storm tinha acabado de mudar de lado. Ela protege os heróis e manda eles sumirem dali. Patriota pergunta o que fariam com os feridos que estavam fora do campo de força. Cable diz que se isso aliviasse a consciência dele, ele poderia ficar lá com os que ficaram para trás. Mas agora eles não tinham opção, eles só tinham uma chance. Falcão agradece a Susan e Cable ativa a mente do manto. Todos desaparecem do local. Reed Richards, preocupado, diz um código para desligar Thor. Jaqueta Amarela diz que achava que aquele Thor ia ser igual ao original, que ele ia seguir as diretrizes que programaram nele. Reed pede desculpas para Sue e tenta se explicar, mas a Mulher Invisível manda ele não falar nenhuma palavra sequer. Homem-Aranha diz que achava que o Homem de Ferro e os outros sabiam o que estavam fazendo. Ele achava que estavam fazendo aquilo para que ninguém saísse ferido. Nesse momento, o Vigia aparece observando o desfecho da batalha que tinha se desenrolado. Na Torre dos Vingadores, todos cuidavam das feridas enquanto Reed examinava o Thor. Aquele não era, obviamente, o Thor de verdade. Era um clone androide que Reed Richards, Hank Pym e Tony Stark tinham criado. O Thor verdadeiro jamais teria ficado do lado deles. Depois da Guerra Civil, quando o Thor verdadeiro voltou pra Terra, ele ficou absolutamente furioso com Tony Stark e os outros por terem caçado heróis e amigos e principalmente por terem feito um clone dele e usado na batalha. Aliás, em um determinado momento, o Thor deu uma surra histórica no Homem de Ferro por causa disso. Jaqueta Amarela revela que se sentia culpado pela morte de Bill Foster, que era um dos mais antigos amigos dele, porque ele ajudou Tony e Reed a criar um clone de Thor usando um fio de cabelo que Tony tinha obtido no passado. Homem-Aranha fala que todos ali estavam em choque e que aquilo não era o que nenhum deles tinha em mente quando se juntaram à causa. Hank Pym fala que não sabia por que o Thor que criaram tinha matado alguém. Não era para isso ter acontecido. Peter Parker então questiona Hank se ele já tinha parado para refletir se escolheu o lado certo. Ao mesmo tempo, no esconderijo dos Vingadores Secretos, Jane Foster e Linda Carter, a enfermeira noturna, cuidavam dos feridos. Kyle Richmond, o Falcão Noturno, queria apelar para a anistia. Cap diz que de jeito nenhum. Depois do que aconteceu com Golias, mais e mais heróis estavam se juntando à causa deles e o time do Homem de Ferro estava perdendo aliados. Kyle diz que muitos dos que estavam do lado deles agora estavam presos naquela penitenciária secreta chamada Complexo 42 que Reed Richards e a SHIELD tinham construído. Cable diz que além de tudo eles tinham Thor do lado deles agora. Cap responde que aquele não era Thor, era mais um monstro que eles tinham criado para o exército de super-heróis deles. O Thor verdadeiro jamais teria matado Bill Foster. Kyle diz que Bill morreu no minuto que achou que estava acima da lei. Ele fala que vai embora. Cable e Estatura também decidem que iam deixar o grupo. Kate Bishop pergunta o que Cassie estava fazendo e ela responde que não queria ir parar na cadeia como o Icano, ela queria lutar contra vilões e não contra heróis e policiais. Cap fala para deixarem os três irem embora, já que a liberdade não significava nada para eles, e diz que era hora de abandonar aquela base para encontrar uma nova. Quando os três deixam a base, uma figura misteriosa aparece espreitando o local e observando. Golias acabou tendo que ser enterrado em sua forma gigante porque não conseguiram encolher ele depois da morte. Tony Stark diz que Bill salvou muitas vidas ao longo dos anos e que aquilo era algo que não podiam esquecer, por mais que a situação estivesse piorando. Happy imaginava que a família de Bill Foster ia ter um custo enorme com aquele túmulo gigante, mas Tony diz que pagou por tudo, porque era o mínimo que ele podia fazer naquela situação. Miriam Sharp, a mãe do menino que morreu em Stanford, se aproxima de Tony e diz que sabia que ele tinha perdido muito suporte, mas Golias sabia que estava infringindo a lei e que se ele tivesse se registrado ele não teria morrido. Ela também presenteia Tony com um brinquedo do Homem de Ferro, dizendo que era o favorito do filho dela desde os 3 anos de idade. O presente era para Tony lembrar que ele estava fazendo a coisa certa. Homem-Aranha observava tudo ao lado de Mary Jane e Tia May. Reed Richards comenta com Doc Samson que Peter estava agindo de maneira muito suspeita. Enquanto isso, Sue deixa uma carta para Reed informando que ela e Johnny vão se juntar à equipe do Capitão América. Ela se sentia completamente envergonhada por ter apoiado os planos fascistas de Tony e Reed. Ela diz que por causa disso as mãos dela também estavam manchadas de sangue pela morte de Golias e Reed estava tão cego com os projetos que não conseguia nem enxergar isso. Ela diz que ela e Johnny iam passar a atuar de maneira clandestina e obviamente aquele não era um ambiente seguro para Franklin e Valéria, então Reed teria que cuidar dos filhos deles. Ela implora para Reed dar o tempo e a atenção aos filhos que ele frequentemente negou no passado. Na carta ela expressa seu amor por Reed e espera que ele não ache que é uma má esposa ou pior, uma mãe ruim, mas ela afirma que não pode mais aceitar ou incentivar o que está acontecendo. Sue conclui dizendo que espera que Reed utilize sua genialidade
para pôr fim à situação antes que um dos lados acabe massacrando o outro. Na Torre dos Vingadores, Vespa conversa com Reed Richards e pergunta quantos aliados eles tinham perdido. Reed responde que tinham perdido muito mais do que podiam. Poucos aliados do Capitão América decidiram se registrar, mas no geral a guerra tinha ficado bem desequilibrada e os Vingadores Secretos agora estavam com vantagem. Vespa pergunta se não podiam colocar já em prática a iniciativa, o projeto de 50 grupos de heróis, um para cada estado dos Estados Unidos. Reed diz que eles ainda eram muito inexperientes e faltava pelo menos um mês para poderem colocar esses grupos para agir. Após tudo o que aconteceu, a proposta de Reed era usar uma nova versão dos Thunderbolts para enfrentar a equipe do Capitão América. Seria um envolvimento temporário apenas para capturar os Vingadores Secretos. Depois, todos iam ser mandados imediatamente de volta para a cadeia. Além disso, todos seriam monitorados por nanorobôs. Janet Van Dyne comenta que eles não pareciam estar muito empolgados para se aliarem aos Vingadores, e Reed explica que isso era normal, afinal eles não eram boas pessoas. Venom, que na época era Magargan, Lester, que era o mercenário, Treinador, Lady Deathstrike, Bobo da Corte, Halloween e Soprano aparecem sendo libertados da cela deles na prisão, encerrando o quarto capítulo. No começo do capítulo 5, vemos Sue e Johnny Storm fugindo de alguns Cape Killers. Os agentes da SHIELD chamam por reforços enquanto Tocha Humana tenta voar para longe carregando a irmã. Ele fala para Sue fazer eles ficarem invisíveis e os agentes perseguem eles chamando mais equipes para ajudar. Maria Hill comenta que com tantos agentes nas ruas o crime tinha diminuído demais e talvez eles nem precisassem dos novos Thunderbolts. Os Cape Killers mudam os visores para infravermelho tentando encontrar os dois membros do Quarteto Fantástico que estavam fugindo. Enquanto isso, na Torre Stark, Falcão Noturno e Estatura se encontram com Happy Hogan para oficializarem o registro. Kyle Richmond diz que deixar Cap foi a decisão mais difícil da vida dele, mas a morte de Golias fez ele repensar o que estava acontecendo e o mundo não era mais o mesmo. Happy diz que seria difícil para Cassie abandonar os Jovens Vingadores também, e ela responde que não era mais a década de 1940 e as pessoas queriam os heróis treinados e registrados. Alguns andares acima, Homem-Aranha e Homem de Ferro discutem. Stark fala que Peter estava agindo como um lunático e Parker responde que não tinha o que discutir, ele ia deixar os Vingadores. Peter fala que não tinha problemas de trabalhar para SHIELD, mas aprisionar heróis na zona negativa ou testemunhar um ciborgue matar Bill Foster eram coisas que ele não podia aceitar. Tony fala que Golias era amigo dele e que aquele tipo de acidente não ia acontecer de novo. Ele também fala que não tinha como deixar prisioneiros superpoderosos em celas comuns. Aquela medida era provisória, porque se prendessem eles na prisão da Ilha Rikers, por exemplo, eles estariam livres de novo em 5 minutos. Stark diz que as coisas continuarem como estavam nunca foi uma opção. Eles cederam e negociaram o registro porque tinham forças dentro da própria SHIELD e do governo que queriam simplesmente banir todos os super-humanos. Peter ignora completamente e manda Tony sair da frente. Em uma última tentativa, Tony fala que Peter não ia conseguir voltar a ter a vida que tinha antes, agora que todos sabiam quem ele era, e ele pede para Peter pensar na Mary Jane e na Tia May. Isso deixou o Homem-Aranha furioso. Ele ataca Tony e afirma que elas já estavam o mais longe dali possível. Tony fala que estava decepcionado e ataca, mas Peter esquiva dos golpes e responde que Tony não estava mais decepcionado com ele do que ele próprio. O Homem-Aranha tenta escapar da Torre dos Vingadores pela janela, mas ele dá de cara no vidro e não consegue escapar porque as janelas eram todas muito resistentes. Poucos segundos depois, vários Cape Killers invadem a sala e falam para Tony Stark que tinham a situação sob controle. Eles começam a atirar e o Homem de Ferro manda pararem, mas eles acabam quebrando o vidro e Peter, mesmo muito ferido, consegue escapar. Maria Hill entra em contato com Tony e informa que está assumindo o controle da situação. Tony diz que não é necessário e que ele só precisa conversar com Peter novamente, mas a diretora nega e encerra a chamada. Imediatamente após desligar, ela aciona os Thunderbolts e manda perseguirem o Homem-Aranha, mas sem chamarem a atenção porque aquela operação era totalmente secreta. O Homem-Aranha, já muito machucado, tentava fugir pelos esgotos quando é surpreendido pelo Bobo da Corte e pelo Halloween. Como já estava muito ferido e ainda estava em desvantagem numérica, Peter é brutalmente derrotado pelos dois membros dos Thunderbolts. Halloween pega o Homem-Aranha pelo pescoço e Peter fala que a ex-namorada dele tinha morrido porque quebrou o pescoço, falando claro da Gwen Stacy. Quando os vilões estavam prestes a matá-lo, um agente da SHIELD adverte que se eles encostassem mais um dedo no Homem-Aranha, iam receber um choque de 5.000 volts. As ordens eram apenas para amarrar Peter e segurar ele lá até os agentes da SHIELD chegarem. Os dois ficam incomodados de não poderem matar o Homem-Aranha, mas obedecem. Quando iam amarrar Peter, os dois vilões são atingidos na cabeça por 2 balas e caem mortos no chão. Os agentes perdem imediatamente a comunicação visual com o local e se perguntam o que estava acontecendo. Homem-Aranha parecia reconhecer o homem que salvou a vida dele, mas estava muito ferido para fazer qualquer coisa. Johnny e Sue Storm estavam indo na direção da
da base dos Vingadores Secretos usando perucas e totalmente disfarçados. Alguns veículos da SHIELD passam, mas não identificam os dois. Os dois estavam extremamente incomodados porque as novas identidades que Nick Fury deu pra eles não eram de irmão e irmã, eram de um casal. Sue fala que fingir ser esposa do irmão era a coisa mais horripilante que ela já teve que fazer na vida e Johnny concorda. Lá dentro uma reunião estava rolando. Cap diz que Manto e Adaga foram capturados no Queens, o que significava que o plano deles de se infiltrar no edifício Baxter tinha que ser repensado. Ia ser muito difícil conseguir invadir o prédio sem o poder de teletransporte de Tyrone Johnson. Cap estava pistola que por causa da SHIELD, para cada aliado que ganharam nos últimos dias, eles acabaram perdendo um. Hulkling sugere que ele podia invadir o prédio se transformando em um dos seguranças deles, mas Cap diz que tinha um trabalho maior para Ted no Arizona. A Mulher Invisível também tinha uma missão muito importante e ela não conseguiria invadir o edifício Baxter. Eles continuam discutindo maneiras de roubarem a planta da prisão 42 para libertarem os aliados deles quando alguém entra no esconderijo. O Justiceiro aparece carregando o Homem-Aranha gravemente ferido nos braços e pedindo ajuda médica urgente. Cap berra chamando Linda Carter e Jane Foster. Elas perguntam o que aconteceu e o Justiceiro fala que Peter sofreu múltiplas fraturas e perdeu muito sangue. Além disso, ele aparentemente tinha inalado alguma substância alucinógena, o gás de uma das bombas que o Halloween tinha arremessado nele. Todos achavam muito estranho que Peter tivesse sido atacado por Stark, já que os dois eram muito próximos. O Justiceiro fala que Peter estava do lado deles agora. Falcão pergunta como assim do nosso lado? Ele queria saber desde quando Frank Castle estava do lado deles. Frank responde que desde que o outro lado começou a alistar assassinos e criminosos para a batalha. Os heróis achavam a situação irônica e Castle diz que estava seguindo eles nas últimas semanas e limpando os rastros que eles estavam deixando. O Justiceiro diz que eles precisavam de toda a ajuda que pudessem ganhar. Ele também diz que tinha treinamento em operações especiais e que conseguiria se infiltrar no edifício Baxter. Nenhum dos heróis estava feliz com a situação. Nenhum deles ia com a cara de Frank Castle. Todos viam ele apenas como um assassino. O Luke Cage fala pra Cap que a decisão era dele e Steve responde que estava pensando. Enquanto a discussão continua, Tigresa aparece de forma suspeita, escondida atrás de uma porta, fazendo uma ligação para Tony Stark. Em Hell's Kitchen, Demolidor é detido pelos Cape Killers. Reed Richards diz que o público e o governo estavam apoiando eles e as taxas de criminalidade nunca estiveram tão baixas. Ele pergunta então por que os maiores problemas que eles tinham no momento vinham dos próprios heróis. Ele diz que às vezes pensa que era melhor nem ter se envolvido. Reed também fala que as coisas seriam muito mais fáceis se não tivessem feito aquele clone ciborgue do Thor. Graças àquilo, agora eles precisavam contar com a ajuda dos lunáticos dos Thunderbolts. O Hank Pym estava dopado de antidepressivos e Sue tinha abandonado ele. Mulher Hulk diz que Reed estava errado. Se não estivessem fazendo aquilo, o público ia tentar forçar a SHIELD a acabar com todos os super-heróis do país. Ela diz que todos estavam cansados de crianças de 16 anos explodindo prédios. Jennifer diz que aquilo dava para eles uma chance de continuarem trabalhando. Na ilha Rikers, Tony Stark e agentes da SHIELD levam o Demolidor para atravessar um portal com o número 42. Stark fala que não tinha prazer nenhum em fazer aquilo, eles só estavam agindo daquela maneira porque a outra opção era o fim da existência de super-heróis. Ele diz que a ideia deles era criar 50 equipes de heróis, uma para cada estado, todos registrados e licenciados. Eles atravessam o portal e vão parar na zona negativa. Tony fala que já estavam há meses trabalhando nessas equipes e recrutando heróis. Caso o Demolidor decidisse se juntar a eles, ele estaria no topo da lista e poderia até liderar o próprio time. Stark diz que ninguém queria ver o Demolidor atrás das grades. Danny Rand não tinha falado uma palavra e Tony pergunta se eles podiam conversar. Os Cape Killers dizem que encontraram uma moeda de prata embaixo da língua dele e que Danny disse que estava guardando essa moeda para Tony. O Homem de Ferro diz que não entendeu. Demolidor diz que agora Tony tinha 31 moedas de prata e compara ele com Judas, antes de descer para a cela. Esse é o fim do capítulo 5. O penúltimo capítulo começa em uma base da SHIELD no Arizona, onde a equipe da Iniciativa da Califórnia estava treinando. Hank Pym conversa com Maria Hill em uma pista de treinamento, observando heróis que tinham adotado nomes mitológicos, como Afrodite, Hermes e Poseidon. Os dois estavam avaliando o desempenho deles. A Iniciativa já tinha equipes sólidas em Nova York e na Califórnia. Também tinham duas outras equipes que já estavam bem encaminhadas em Utah e Chicago. Maria queria saber quais seriam as equipes dos outros estados e Hank diz que tem algumas equipes que ainda dependiam de verificação e aprovação para começarem a funcionar. Ele diz que o público precisava de heróis de confiança, então tinham que fazer esse projeto da maneira certa ou era melhor não fazer. No edifício Baxter, Reed Richards recebe uma ligação de Tony Stark perguntando como estava o processo de reprogramação do ciborgue Thor. Reed fala que infelizmente não tinha jeito para Bill Foster, mas estava há 36 horas seguidas realizando cirurgias e
implantando um bloqueador no cérebro de Thor para evitar que ele matasse novamente. Tony comenta que a taxa de criminalidade caiu drasticamente desde a implementação da lei e que a situação só tende a melhorar com a iniciativa e a chegada de novos heróis registrados. Reed comenta que conversou com o presidente e deixou claro que não ia participar da batalha final sem uma garantia de que Sue e Johnny não seriam presos. O presidente garantiu a ele que concederia 12 perdões totais para os heróis que eles escolherem, mas o resto seria julgado na corte. Tony fala que ia cuidar disso e tinha um jantar marcado com o presidente de toda forma. Enquanto isso, o Justiceiro invade o edifício Baxter. Ele estava usando um equipamento extremamente avançado para não ser detectado e o Capitão América, em um dispositivo de comunicação, pergunta onde ele tinha conseguido aquele tipo de tecnologia. Frank só responde que o gerente do depósito de Tony Stark devia investir mais na segurança anti-furto. Do esconderijo, o Capitão monitorava tudo. Castle diz que tinha chegado na sala de arquivos. Cap fala para ele obter todas as informações que conseguisse sobre a prisão 42, onde fica, tamanho, pontos de acesso, espaço livre para locomoção e etc. O Justiceiro fala que iam precisar de muito mais do que os Vingadores Secretos para invadir aquela prisão, que ela era mais protegida do que qualquer outra coisa que ele já tinha visto na vida. Steve responde que já está cuidando disso também. Sue Storm visita Atlantis na tentativa de convencer Namor a se juntar a eles. Ela diz que ter Namor e os Atlantes ao lado deles podia ser a diferença entre perder e ganhar. A Mulher Invisível fala que aquela era a crise mais grave que já enfrentaram, que estavam aprisionando heróis e tinham até recrutado super vilões para fazer isso. Namor fala que esses problemas na superfície não significavam nada para ele. A única coisa que importava para os Atlantes nessa história era a morte da prima dele, Namorita, no incidente inicial, mas ele já estava resolvendo esse problema. Namor tinha mandado vários guerreiros Atlantes atrás de Nitro, o homem que matou Namorita. Sue tenta argumentar que Capitão América era um dos amigos mais antigos de Namor e o Príncipe Submarino responde que esse amigo não estava ali. Ele pergunta onde estava Cap e diz que agora Steve estava tentando fazer acordo com os X-Men, com o Doutor Estranho e tinha mandado ela para falar com ele. Namor fala que Cap estava se aproveitando do relacionamento que ele e Sue tinham. A Mulher Invisível fala que eles dois não tinham relacionamento nenhum, mas Namor diz que conseguia sentir os batimentos cardíacos dela pela água e sabia o que ela estava sentindo naquele momento. De volta à base dos Vingadores Secretos, Capitão América pergunta para Falcão qual era a situação dos possíveis novos aliados. Namor negou, Wolverine disse que não ia contrariar a decisão dos X-Men de não se envolver e o Doutor Estranho ainda estava incomunicável, mas o Pantera Negra e a Tempestade tinham ficado furiosos com a morte de Golias e garantiram que iam ajudar. Luke pergunta se o Homem-Aranha estava bem e ele diz que estava melhorando. Peter diz que tinha decidido abandonar a armadura de ferro e estava se sentindo muito bem por voltar a usar o uniforme antigo. Luke estava feliz de ver o Homem-Aranha de pé e ao lado dele. Então todos se reúnem e começam a discutir um plano. Cap mostra a planta da prisão obtida pelo Justiceiro e diz que ela tinha sido criada para manter supervilões poderosos, mas como todos sabiam, os heróis rebeldes estavam lá também. Falcão diz que Stark, Pym e Richards estavam planejando colocar uma equipe em cada estado dos Estados Unidos e um portal também em cada estado levando direto para aquela prisão. Até aquele momento, só 2 portais tinham sido finalizados e estavam funcionando. Eles conseguiram os códigos de um deles, que ficava na ilha Rikers. Cap diz que a SHIELD e os heróis registrados estavam planejando um ataque enorme, usando até os Thunderbolts, então talvez aquela noite fosse a última oportunidade deles libertarem os aliados. Ele fala que o Homem-Aranha não precisa ir nessa missão se não quiser, considerando que tinha se ferido demais recentemente. Peter se recusa, diz que ele precisava fazer algo para compensar os erros que cometeu e que eles iam precisar de ajuda. Para surpresa de todos, 2 vilões, o Saqueador e o Escaravelho Dourado, aparecem se oferecendo para ajudar. Cap pergunta o que diabos estava acontecendo ali e o Escaravelho Dourado diz que esses planos de Tony Stark estavam afetando negativamente as vidas deles também. O Saqueador fala que o Homem de Ferro estava recrutando supervilões para ajudar o lado dele, então se o Capitão América precisasse de ajuda, eles ajudariam. Mas ninguém nem tem tempo de discutir. Frank Castle enche os dois de balas e mata eles ali mesmo. Capitão América fica furioso e ataca o Justiceiro com tudo. Ele começa a espancar Frank e chama ele de lixo assassino. Frank, sem nem se defender, muito menos revidar, responde que eles eram ladrões, assassinos e vilões, mas Steve Rogers manda ele calar a boca e continua arrebentando ele. Cap prende o Justiceiro contra a parede usando o escudo, chama ele de covarde e manda ele lutar. Frank diz que nunca lutaria contra o Capitão América. Steve para de atacar e manda tirarem Frank dali e jogarem todas as armas dele em um incinerador. Ele também diz que devia ter ficado louco por ter deixado um animal como ele ter um espaço na equipe dele. Patriota pergunta por que Frank não revidou em nenhum momento. Homem-Aranha diz que provavelmente o Capitão América foi a razão pela qual Frank Castle se alistou no exército e foi pro Vietnã. Ele diz que os dois eram o mesmo cara em guerras
guerras diferentes. Cap ouve e diz que Peter estava totalmente errado, que Frank Castle era pirado. Em Stanford, Tony tinha construído um jardim em memória das crianças que morreram no incidente. Miriam Sharp fala que era um lugar lindo e pacífico. Ela agradece muito a Tony Stark, não só pelo dinheiro que investiu no parque, mas também por ir até o fim promovendo a ideia dela de registro de heróis. No santuário do Doutor Estranho no Polo Norte, Stephen estava meditando e conversando com o Ato. O vigia pergunta se Doutor Estranho não se sentia tentado a acabar com essa guerra, já que com o poder dele um simples gesto poderia resolver a situação. Estranho diz que não pretendia se envolver nessa luta porque ali não existia certo ou errado, eram apenas perspectivas diferentes e não era dever dele influenciar na relação de pessoas superpoderosas com a sociedade. O Ato diz que sabia muito bem como era isso e pergunta qual era o motivo da meditação e do jejum de Doutor Estranho. Stephen diz que estava fazendo aquilo na esperança de que, independentemente de quem ganhar, que o resultado dessa guerra seja o melhor para toda a humanidade e que também fosse o resultado que derramasse menos sangue naquela noite. Os Vingadores Secretos conseguem invadir a prisão da Ilha Rikers junto com Pantera Negra e Tempestade. Eles derrubam os guardas e Cap fala para a Mulher Invisível que agora era seguro deixar eles ficarem visíveis novamente. T'Challa tinha usado a planta que tinham roubado para desabilitar toda a segurança do local. Falcão agradece T'Challa e diz que sabia que era do interesse de Wakanda permanecerem neutros naquela situação, mas Pantera Negra responde que Golias estaria vivo se ele e a esposa tivessem decidido ajudar quando eles pediram por ajuda da primeira vez. De repente, o Homem-Aranha fala que o sentido aranha disparou absurdamente, que era uma situação de perigo extremo. Todos os heróis registrados, Thunderbolts e até Cassie Lang e Falcão Noturno aparecem na frente deles. Bishop também tinha ido contra a decisão dos X-Men e estava ali no meio. Tony Stark fala que não estava surpreso e que o Cap tinha caído em mais uma armadilha. Homem de Ferro fala que tinha um espião plantado na equipe e que o time do Capitão tinha 10 vezes menos pessoas. Cap diz que sabia que a Tigresa era uma espiã desde o começo e que Tony não era o único que tinha um espião infiltrado. Stark fala que era impossível, que as únicas pessoas que sabiam sobre a Tigresa eram ele e Hank Pym. Jaqueta Amarela tira a máscara e pede desculpas para Tony. Stark fica incrédulo e pergunta como Hank tinha mudado de lado, afinal ele era o que mais acreditava no que estavam fazendo. Hulkling se revela, ele tinha deixado Hank Pym desacordado no Arizona e tinha tomado o lugar dele. Reed se desespera e diz que se o Hulkling podia replicar a retina e a voz de Hank, ele tinha total autoridade para fazer qualquer coisa. Tony percebe que as celas estavam abertas e Capitão América diz que aquilo equilibrava o jogo. Com os heróis que tinham sido presos agora libertados, as duas equipes se encaram e a batalha final fica prestes a começar. Capitão América manda os membros da equipe dele fecharem os olhos porque aquilo provavelmente seria doloroso de assistir. Assim termina o penúltimo capítulo de Guerra Civil. O último capítulo se inicia com o Capitão América gritando o famoso bordão Vingadores Avante e os heróis partindo pro ataque. Bishop fala que achava que o time deles que eram os Vingadores, mas assim que termina a frase ele toma um pisão na nuca de Steve Rogers. Enquanto a batalha ia se intensificando na sala de controle da SHIELD, agentes tentam fechar os portais para os Vingadores Secretos não conseguirem sair da prisão, mas a Adaga e o Pantera Negra atacam eles e evitam que isso aconteça. Homem de Ferro lutava contra Luke Cage e Peter Parker parte para cima de Tony, dizendo que estava furioso, mas antes de conseguir atacar, ele é agarrado por Lady Deathstrike e Venom. Maria Hill descobre que T'Challa estava tentando redirecionar as coordenadas do portal para levá-los diretamente ao edifício Baxter. Ela ordena que o agente do Blonsky feche o portal imediatamente e diz que se eles escapassem a culpa era dele. T'Challa descobre o que Hill estava fazendo e alerta que o portal ia se fechar em 10 segundos. A Adaga usa dispositivos de comunicação para falar para o Manto que ele ia precisar fazer o maior teletransporte que já tinha feito na vida. Tyrone hesita e diz que era arriscado demais porque deviam ter umas 100 pessoas ali. Ted retruca e diz que ou ele dá um jeito de conseguir fazer isso ou todos iam ficar presos ali para sempre. Manto faz um esforço descomunal e o Homem de Ferro se espanta. Ele consegue envolver todos que estavam ali para tirá-los da zona negativa. Isso acontece no exato momento em que o Homem-Aranha estava acertando um socão na cara de Reed Richards. A tentativa funciona e todos aparecem no céu despencando em frente ao edifício Baxter. Cap grita para todos os que conseguiam voar pegarem os que não voavam. Os heróis e vilões vão caindo no meio da população e causando estragos. Magnum ataca Manto falando que ele tinha estragado tudo. O Homem de Ferro imediatamente ordena que todos os policiais e agentes disponíveis retirem os civis do local e mantenham a batalha concentrada ali para evitar acidentes com pessoas inocentes. Tocha Humana tenta atacar o Homem de Ferro pelas costas, mas ele se defende com facilidade. Agentes e policiais vão evacuando a área enquanto a batalha continua a todo vapor. Homem-Aranha passa derrubando vários para chegar em
Reed Richards, que se surpreende. Peter acerta um chute no pescoço de Reed e manda ele voando pra longe. Tony Stark pergunta onde estava o Capitão América e fala pra avisarem imediatamente porque ele era perigoso demais pra deixarem ele solto. Lady Deathstrike e Venom falam que ele não parecia tão perigoso assim. Os Thunderbolts começam a atacar Cap com violência. Mercenário fala que ele não parecia ser a lenda que todo mundo falava. Cap começa a rir e Yuriko pergunta o que era tão engraçado. Steve fala que o amigo dele ali em cima ia acabar com os Thunderbolts. Eles olham pro céu e se deparam com Namor gritando Imperius Rex, a famosa frase dele, seguido por um exército de Atlantes. Eles avançam com tudo e libertam o Capitão América das mãos dos Thunderbolts. Mulher Hulk percebe que Namor tinha chegado com um exército e fala que agora eles estavam em apuros. Homem de Ferro fala pra ela não se preocupar, que eles tinham uma carta na manga ainda e não tinham passado os últimos meses sem fazer nada. O clone de Thor aparece no local de batalha junto com os membros da Iniciativa da Califórnia que estavam treinando no começo do capítulo passado. Tony e Cap ficam frente a frente de novo. Homem de Ferro pergunta se Steve queria passar mais uma vez por toda aquela dor. Cap responde que dessa vez era diferente e chama o Visão. Visão atravessa a armadura de Tony Stark, acabando com os sistemas e dando um curto geral. Cap golpeia Tony com um escudo e diz que agora era ele quem ia jogar sujo. Thor percebe e fica preocupado com o Homem de Ferro, mas é atacado por Hércules, que diz que aquele clone tinha que ficar preocupado era com ele mesmo. Sue Storm percebe alguma coisa estranha acontecendo. O Quasar aparece do nada no meio da batalha, dizendo que ele não ia ficar sentado fazendo nada naquela situação. Ele manda Susan prestar atenção porque eles tinham pessoas para proteger ali. O treinador estava com Sue na mira e ela não percebeu. Ele atira, mas Reed Richards se atira na frente dela e acaba tomando o tiro que deixa ele desacordado. A Mulher Invisível fica furiosa e ataca o treinador com tudo, que desaba e fica desacordado também. Enquanto isso, Hércules arranca o Mjolnir falso das mãos do clone de Thor e pergunta pra ele como ele ousava usar a pele do filho de Odin. Hércules diz que Thor era amigo dele. Ele berra que aquele não era o Thor de verdade e com uma fúria incontrolável usa o Mjolnir falso para destruir completamente a cabeça do clone ciborgue. Capitão América seguia espancando Tony Stark, que já estava caído e completamente derrotado. O capacete da armadura se quebra e Tony pergunta o que Steve estava esperando. Ele manda o Capitão América finalizar o que estava fazendo. Cap estava furioso, mas para. Uma multidão de civis e policiais pula em cima dele e manda ele sair de perto do Homem de Ferro. Demolidor se pergunta o que estava acontecendo ali e Capitão América manda os civis soltarem ele porque ele não queria machucá-los. Eles respondem que era tarde demais para isso. Capitão América olha ao redor e percebe que a cidade estava completamente destruída. Sam Wilson pergunta o que tinha acontecido e Cap começa a chorar. Steve fala que os civis estavam certos. Eles já não estavam mais lutando pelas pessoas, eles estavam só lutando. Johnny Storm pergunta o que o Capitão América estava fazendo e diz que se ele se rendesse, iam prender todos os heróis que estavam do lado dele na guerra. Homem-Aranha também fala que eles estavam ganhando. Em um gesto simbólico, Cap diz que não iam prender o Capitão América e tira a máscara. Em seguida, ele se rende e diz que os policiais iam prender Steve Rogers. E isso era totalmente diferente. Steve é algemado e Falcão pede por favor para ele reconsiderar. Steve Rogers fala para nenhum dos aliados dele interferir ali e diz que era uma ordem, enquanto é levado pelos policiais para a cadeia. Pouco tempo depois, o Justiceiro aparece e pega a máscara que o Capitão América tinha jogado no chão. Dessa vez, uma carta de Reed Richards para Sue Storm é mostrada. Tinham se passado 2 semanas desde que o Capitão América se rendeu. Ele estava feliz que ela tinha aceitado a anistia. Ele tinha visto ela durante a limpeza do local de batalha, mas achou que seria inapropriado discutir o futuro dos dois naquele momento de adrenalina. Ele também diz que ela estava linda naquele dia e que ele chorou por 93 minutos consecutivos quando chegou em casa. Reed fala sobre o lançamento oficial da iniciativa, a ideia de formar uma equipe de super-heróis em cada estado americano. Homem de Ferro aparece apresentando uma equipe nova dos Vingadores, composta por Viúva Negra, Magnum, Sentinela, Vespa e Miss Marvel. Jaqueta Amarela apresenta outra equipe, chamada de Rangers, que contava com Armadillo, Shooting Star, Texas Twister, Red Wolf e Hamilton Slade, o Cavaleiro Fantasma. Reed diz que estavam criando novos heróis e educando velhos conhecidos. Estavam descentralizando essa comunidade de super-heróis de uma localização única e construindo uma comunidade que cuidava do país inteiro. Até a prisão controversa na Zona Negativa foi aplaudida pelo público quando foi anunciada. Os Thunderbolts são mostrados sendo levados de volta para a prisão 42. Reed diz que nem todos estavam felizes com o acordo e alguns tinham se mudado para o Canadá em busca de uma carreira mais tradicional de herói. Era o caso, por exemplo, de uma outra equipe nova chamada de Omega Flight, que contava com o agente americano, Bill Raio Beta e Talismã. Senhor Fantástico também diz que tinha um pequeno grupo de seguidores do Capitão América que seguiam em um movimento radicalizado
localizado clandestino. Nesse momento vemos os novos Vingadores reunidos, formados por Luke Cage, Doutor Estranho, Mulher-Aranha e o Homem-Aranha, agora de traje novo todo preto. A partir desse momento eles eram considerados criminosos e foragidos pela SHIELD e pelo governo americano. Reed também fala do Capitão América, que estava preso. No geral, ele achava que o experimento tinha sido um sucesso enorme. O pior momento dos heróis se transformou na melhor oportunidade. Hank Pym aparece na capa de uma revista com status de Homem do Ano. A carta de Reed segue dizendo que depois de tudo o presidente também deu um cargo extremamente alto para Tony Stark. Ele também diz que tudo aquilo não significava nada sem Sue do lado dele. Ele promete que a partir daquele momento não vão ter mais armadilhas, clones, nem nada do que tiveram que fazer para reconquistar o respeito do público. Reed implora para Susan retornar para a família deles. Ele diz que todos ali precisavam dela mais do que precisavam de oxigênio. Sue Storm aparece no edifício Baxter retornando para casa. Ao mesmo tempo, um helicarrier da SHIELD sobrevoava Nova York. Tony Stark contava para Miriam Sharp que tinha acabado de assumir o cargo de diretor da SHIELD. Ele disse que era uma maneira ótima de unir o governo com a comunidade dos super-heróis, principalmente porque Nick Fury ainda estava desaparecido. Maria Hill, no entanto, não parecia estar nada feliz com essa situação. Stark continua dizendo que ganharam a guerra e agora precisavam garantir a paz. Ele também fala que o estado do Colorado tinha pedido especificamente que os Thunderbolts fossem a equipe de heróis oficial da região. Ele diz que aquela era uma oportunidade tremenda de dar uma segunda chance para vilões se redimirem, algo que queriam fazer desde a formação original dos Vingadores. Tony conta que a prisão se chamava Prisão 42 porque era a ideia número 42 dentre 100 ideias que ele, Reed Richards e Hank Pym tinham anotado na noite em que o filho de Miriam Sharp foi assassinado. Eram 100 ideias para transformar aquele mundo em um lugar mais seguro e eles ainda não tinham executado nem 50 delas. Ele pergunta se aquilo não deixava ela empolgada com a perspectiva de futuro. Miriam responde que Tony Stark era um homem bom e tinha arriscado tudo para chegar até lá. Ela diz que realmente acreditava que o Homem de Ferro tinha feito as pessoas acreditarem de verdade nos heróis novamente. Stark responde que o melhor ainda estava por vir e aquilo era uma promessa. Assim termina a primeira guerra civil dos quadrinhos, com Tony Stark no comando da SHIELD, Capitão América preso, várias novas equipes de super-heróis e super-vilões cuidando da segurança de cada estado dos Estados Unidos e com os novos Vingadores e alguns outros heróis sendo considerados foragidos da justiça. Durante um tempo nos quadrinhos, depois dessa saga, Tony Stark caçou os novos Vingadores e tentou prendê-los a todo custo. E você já sabe, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã tem um vídeo novo desse quadro aqui do Explico Quadrinhos pra galera e uma semana antes para membros do canal. Então já deixa anotado aí na agenda, no dia 7 de setembro de 2023 às 11 horas da manhã eu vou explicar a Guerra Civil 2, seguindo a linha desse mês. Já que eu fiz a primeira Guerra Civil, nada mais justo do que explicar a segunda também, que é a história da batalha entre o time do Homem de Ferro contra o time de Carol Danvers. E agora que você conheceu a história completa da primeira Guerra Civil dos quadrinhos da Marvel, é legal conhecer também a história do casamento que parou essa guerra. Eu vou deixar aqui na tela a história completa do casamento de Pantera Negra e Tempestade para você conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.